Eu pensei que eu ia apanhar aquele dia, lá no Marrocos. Teve que vir a Polícia Nacional, tudo lá para segurar todo mundo. E a nossa sorte é que eles estavam sem as armas. Né? Porque para viajar de um país para o outro não levaram as armas. Mas depois ficamos sabendo que aquela torcida toda lá, que cantava e pulava, era do Jihad. E eles estavam torcendo para o Kamal também. Sim. O Kamal ganhou a categoria dele e o Kamal não é montado. Só que o Kamal perdeu o overall. De novo eles entraram em mais uma pânico coisa. e queriam bater em todo mundo. Foi um campeonato assustador. A maioria dos atletas competindo eram todos árabes. Todos árabes. Lá não dá pra brincar. Nossa, no Marrocos foi... Qual foi o pior sinistro. país que você arbitrou? Você acha que foi esse? Não, o pior país que eu já arbitrei foi a Bolívia. Eu fui enganado por falsos policiais na rua, me abordando e roubaram meu dinheiro. Lá na Bolívia eu tive... Na Bolívia. Um lugar horrível. Também, na hora que você vai entrar no país, tem que carimbar passaporte. Sim. O pessoal que carimba, não carimba de propósito, para quando você estiver no país, tipo, você vai no ponto turístico, tem policial pedindo o passaporte de todo mundo. Pega, vê que não tem carimbo, fala que você entrou ilegal e arranca seu dinheiro. Aí ele pegou um grupo, aí muito eu tava malandragem. com a agência de viagem, a agência falou, não, mas tá todo mundo junto, vieram. Ah, então tá vindo pela agência? Então a agência tá fazendo tráfico humano, a agência vai ter que pagar também. Isso é muito... Arrancou dinheiro de todo mundo. A Bolívia é um lugar que eu não tenho a mínima vontade de voltar nunca mais. É o único lugar que eu falo isso vida. também. É o único Fui lugar. enganado por falsos policiais. Comida no... Comida de rua, nem pensar. Não come. Não come, porque eu comi só porque eu sou muito abelhudo, eu tinha um suco de pêssego que eu tomei e comi uns pãozinhos de milho que tinha lá na rua. Muito barato. Mas me soltou o intestino. Aí eu falei, na rua não dá pra comer mesmo. Lá eu comi, fiquei pouco lá, fiquei acho que uns 3 dias. E só Mac. E muito, assim muito desestruturado. E a gente ficou em La Paz. La Paz. Então, muito desestruturado, nada contra o povo chileno, que eles não têm culpa, né? O povo boliviano. Mas muito triste, muito ruim, muito safado, muito golpista. O cara querendo te cobrar o preço de uma coisa, daqui a pouco você descobre que era metade do preço em outro lugar, ainda bem que você não comprou. Souvenir, lembrancinha. Mas eles mesmos estão sofrendo muito, né? Horrível, horrível, horrível. Não, é o pior lugar para mim que eu fui. Agora, país que eu tive alguns problemas assim, no Marrocos eu tive um problema com o encantador de cobras. Olha que... História, né? As histórias dele é sempre aleatória. Porque assim, eles estão lá na praça, lá no mercado, e estão fazendo lá. Eu não me aproximei demais, porque eu percebi que quando você se aproxima, ele já te pega, bota cobra no seu pescoço, e aí você tem que pagar ele, porque para tirar a foto, você não pediu, mas ele já quer a grana dele. Fiquei um pouco mais afastado e estava observando. Quando eu percebi, veio um por detrás assim, de mim e meteu a cobra aqui. Quando ele botou a cobra aqui, eu falei, eu não quero. Eu não quero. Aí ele falou, tá, tudo bem, me dá uma gorjeta só porque eu pus a cobra em você. Aí eu, beleza, enfiei a mão no bolso, peguei umas moedas e fui dar as moedas para ele. Ele falou, não, moeda não, eu quero dinheiro, é tanto. Eu discuti com o cara. Eu não pedi, você colocou, eu não vou te dar nada, você não quer as moedas, sim. Aí o cara começou a falar na língua dele. Um monte de coisa que eu não sei o que ele falou. Mas eu percebi que ele estava me rogando praga, que ele estava falando mal de mim. Sim. E eu não perdi a paciência, porque tem polícia, você bater no cara... Tá errado. Você tá errado e de turista... Fora, pronto, você tá frito. Até vão te expulsar. E foi na hora de folga que a gente foi lá no mercado antigo. O mercado foi legal demais. Nossa, o mercado lá no Marrocos é igual da Turquia. Você pode ir em tudo, comprar as coisas, pichincha pra caramba, senão você tá, frito. Você vai pagar muito mais caro do que é. É para discutir meia hora para pagar o mínimo. E até chegar no mínimo demora.
Mas aí ele me pegou e falou um monte de coisa, e eu senti uma energia ruim pra caramba. No dia seguinte, minha casa foi assaltada no Brasil. Coincidência ou não, minha mãe e minha irmã saíram para ir no médico, entraram na minha casa no Brasil e fizeram um arrasto relâmpago, levaram todas as minhas coleções, relógios, roupas, televisão, computador, tudo que tinha de valor, perfume, levaram tudo de casa meu, da minha mãe e da minha irmã. Aí eu falei assim, foi a praga que aquele cara me rogou. Aqueles caras são não é só encantador de cobra, aqueles caras são do mal mesmo. Eu percebi que eles eram do mal. Sim. E aí eu sempre falo para as pessoas, se for para o Marrocos ou qualquer outro país árabe que tiver encantador de cobra, nem chegue perto. Se você chegar perto, pague eles. E é o que eles pedem. Eu fui querer dar a moeda, dava uns 3, 4 do dinheiro deles. Ele queria 100. Ô, louco. Eu falei, nem a foto eu tirei. Eu estava com o presidente da França, da FB da França, que é aquele atleta famoso, old school da França. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E ele falava francês. Então ele falava com os caras em francês com a gente. Eles falam francês no Marrocos. Então ele falava as coisas com os caras em francês, que dava bom pra gente fazer tudo, pegar o táxi. Então passear com ele foi bom. Só que naquele momento ele estava lá nas cobras. Ele foi lá tirar foto com as cobras, tudo. E ele é um cara das antigas. Não foi muito bom, chegou a competir uma vez no Olímpia. Tentando lembrar o nome dele. Mas é assim, gente. Uma coisa que eu falo e preconizo para todo mundo. Não cometa os mesmos erros em relação aos esteroides. Escute as referências. Antes mesmo de estar aqui, eu conheci o Kaminski lá no Cariani. Já acompanhava dele e te falei. Cara, você é referência para mim. A sua didática é muito fácil de entender o que você está falando. Você é um bom professor. Então, você puxa o estudo, explica o estudo e ainda dá umas dicas do que você pode fazer ou não. Eu nunca vi ele falando uma coisa que confirmasse as nossas besteiras do passado, principalmente superdosagem. E outra, aqui vai estar dizendo que o Hemogenin é a droga mais tóxica ao fígado. E a gente carregou isso durante anos. E hoje a ciência mostrou que não, é isso. Ele é o que tem a maior faixa terapêutica. Olha isso. Ou seja, que dá para usar doses maiores. Mas foi o mais abusado, é por isso que ele tem essa fama. Por causa do abuso, né? E não por causa da droga. 500 de estano por dia. Putz, aqui, velho. Vai destruir o corpo inteiro. Entendeu? Ou 500 de oxa. Ninguém nunca tomou porque é caro. E outra coisa também que eu queria perguntar para você. Poxa, o laboratório original, né, do Lipidex, criou comprimidos de 2,5 miligramas e limitava a dose diária em 20 miligramas. Cara, você tomava 20 miligramas de oxandrolona, o efeito era e diminuía o colesterol. Tinha isso escrito na bula. Para reduzir colesterol. Por isso chamava de lipídio. Lipidex não era esteroide para ganhar massa muscular. Era um esteroide para diminuir o colesterol. Era o que tinha na bula. E por isso que as dosagens eram baixas. Então a gente nunca passava de 20. A gente respeitava. E outra, tomava ele pausado, porque dizia na bula também que tomar ele de uma vez poderia ser ruim para o fígado. Por isso a dose era menor, para ser pausado. Aí hoje eu escuto o cara... Bom, Barry DeMay foi o primeiro que tomava 100 miligramas por dia. Amigo meu foi se consultar com ele e ele, na prescrição, botou 100 miligramas de oxandrolona por dia. Naquela época. Era uma fortuna. Né? Uma fortuna e assustou demais. O cara que fez a consulta não teve coragem de usar. Inclusive desistiu de ser bodybuilder e virou modelo. O Fred. Mora lá nos Estados Unidos hoje, casado, tem filho. Desistiu de ser bodybuilder. Seria um grande bodybuilder porque tinha uma genética absurda. Mas quando ele viu as dosagens que o Barry DeMay prescreveu para ele se tornar um grande atleta, ele falou, não quero.
Ele tomava 25 miligramas de Hemogenin por dia. A dose dele era essa. E já estourava e ficava daquele jeito. Com meio Hemogenin por dia. Quando ele viu as doses lá, era 5 Hemogenin por dia. Não. Desistiu de ser bodybuilder. Emagreceu e virou modelo. Que ele era loiro de olho azul, cabeludão, e seguiu outra carreira. Porque não teve coragem da superdosagem. Uma outra dúvida também, Camiscão. O laboratório original, para lançar o produto no mercado, tem, em média, 10 anos de estudos para o medicamento ser liberado para uso humano, certo? Se lá, em todos esses estudos, eles determinaram dosagem e o meio que ele vai ser usado, ou seja, se ele pode ser oral ou injetável, e se ele for injetável, ele tem que ser aquoso ou oleoso, por que essa loucura hoje desses laboratórios underground fazer o Instrol oleoso? Porque inflama menos. Só por causa disso? É.